Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de parasitas sanguíneos. E hoje nós vamos falar especificamente da malária. Primeiramente, quem são, esses parasitas sanguíneos e o que eles fazem? Eles são ser vivo dependente. Então, eles dependem do hospedeiro para sobreviver, para crescer, se multiplicar, para se abrigar e se alimentar. E aonde que ele fica no nosso corpo? No sangue. Está dizendo que é um parasita sanguíneo, ele vai ficar no sangue. Lembrando de que existe o parasita, o hospedeiro e o vetor. O vetor é quem leva o parasita até o hospedeiro. E aí o parasita vai se crescer e se multiplicar ali. Quem que seria, no caso, o vetor aqui na malária? O mosquito. O mosquito fêmea, que passa essa doença. Então, agora a gente vai ver um pouquinho do ciclo de transmissão da malária. Primeiramente, que ela é um ambiente favorável, seria principalmente em regiões quentes e úmidas, porque essas condições favorecem a reprodução do mosquito Anolepis, que é aquele que a gente está falando que faz toda essa malária, tá? Ele é o mosquito vetor. O mosquito Anolepis é o vetor da doença. Então, o ciclo começa quando o mosquito está infectado, a fêmea do mosquito, o vetor está infectado e vai lá e pica um hospedeiro humano inicial que está saudável, que não tem nada. E aí, durante a picada, o mosquito injeta esporositos do Plasmodium, que é a forma infectante do parasita. Então, Plasmodium é a forma que infecta o ser humano, que chega na corrente sanguínea e fica lá. Só que esses esporositos, eles vão migrar até o fígado no nosso corpo. Aí ele vai até lá no fígado da pessoa infectada, onde eles vão entrar nas células hepáticas, que a gente chama de hepatócitos. E aí acontece a infecção hepática, como está ali na imagem. Porque dentro do fígado, os esporositos, eles se multiplicam intensamente, de uma forma assim, grande, formando milhares de merositos. Só que eles são tantos, que as células vão se romper. Então, as células se rompem e esses merositos caem na corrente sanguínea. E aí acontece a infecção sanguínea, que eu falei que está ali na imagem também. Então, agora, esses merositos, eles invadem as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, que estão dentro da corrente sanguínea. E dentro das hemácias, o parasita ele se multiplica de novo, até romper elas, que vai liberar novos parasitas e vai causar, então, os primeiros sintomas da malária. Então, ele cresce tanto dentro das hemácias que ele acaba destruindo, e aí acaba saindo fora esses parasitas, eles acabam invadindo, então, mais sangue, mais corrente sanguínea, pegando mais hemácias e fazendo todo esse ciclo novamente. Aí o outro mosquito vai lá, que picou a pessoa infectada e vai lá, pica outra pessoa que tá normal. E aí é assim que se multiplica o ciclo de transmissão da malária. Queria dizer também que em alguns casos, uma gestante com malária pode transmitir o parasita para o bebê, causando o que a gente chama de malária congênita, tá? Então, é importante a gente ficar em alerta em regiões endêmicas de malária. Aqui tá tudo o que eu falei, então eu deixei tudo escrevido aqui, escrito. E agora a gente vai para os sintomas, então. Quando o corpo percebe que tem uma infecção, as nossas células imunes, elas vão liberar substâncias como citocinas para tentar combater o parasita que está na corrente sanguínea. O Plasmodium, que seria a malária ali, ele tem um ciclo regular, porque ele destrói hemácias a cada 48 ou 72 horas. Vai depender da espécie, tá? Ele vai fazer aquele ciclo e aí, a cada tanto tempo, os sintomas vão aparecer em ciclos, principalmente a febre. Por isso que a malária tem a febre intermitente,
porque ela vai e volta, sempre nos mesmos intervalos. A cada tantas horas eu tenho febre intermitente, doutor. Então, o que é isso? Grande sintoma da malária. Então, ali é uma febre alta, não é uma febrezinha, é uma febre alta mesmo. Calafrios, tremores, suor intenso, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, em casos mais graves, a icterícia. Suor intenso, tá? E os calafrios e tremores, eles vão fazer parte do que a gente chama de abscesso malárico. Essa imagem, ela mostra o que acontece dentro do corpo da pessoa depois que ela é picada, depois que ela é infectada pelo mosquito, que está infectado, ou seja, ali no início a fase clínica da malária. Então, o primeiro mosquito infectado acompanha a imagem, que é o Anolepis fêmea. Ele vai picar a pessoa, injeta o parasita plasmódio na corrente sanguínea, e esses parasitas são chamados ali de esporozoítos, desculpa. Chega lá no fígado, tem a fase hepática, que é assintomática, como eu já expliquei antes. Depois, os esporozoítos, eles viajam pelo sangue, vão até o fígado, invadem as células hepáticas, dentro delas ali vai ter, se vão começar a se multiplicar, vão se transformar em merositos, e quando as células do fígado se rompem... Bom, vamos falar então sobre essa imagem. Isso aqui a gente chama de abscesso hepático. Eu vou explicar o que acontece aqui, vocês vão acompanhando na imagem. Um mosquito infectado, que é o Anolepis fêmea, ele vai picar a pessoa e injetar o parasita plasmódio na corrente sanguínea. Aí tem a fase hepática ali, que tem o fígado, né? Que eles vão se multiplicar dentro dos hepatócitos e se transformar em merozoítos. Quando as células do fígado se rompem, os merozoítos voltam para o sangue. Nessas fases, as pessoas ainda não têm assim, sintomas. O que acontece é que quando no sangue os merozoítos invadem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e dentro das hemácias os parasitas começam a crescer e se multiplicar novamente até romper. Quando as hemácias se rompem, novos parasitas são liberados e a cada rompimento provoca uma crise de febre. Porque daí começam os sintomas cíclicos. E esse rompimento periódico da hemácia é o que causa os acessos periódicos da malária, que acontecem em intervalos regulares, dependendo da espécie do plasmódio. Então, vejam ali na imagem, primeiramente, o que acontece nesses acessos periódicos? A pessoa sente muito frio, tem uma fase de frio, de sentir calafrios intensos, tremores, sensação assim, de um frio extremo. Isso acontece porque o corpo está reagindo à presença dos parasitas e aí ele começa a liberar substâncias que foram ali rompidas pelas hemácias. Depois vem a fase do calor, que está ali do lado, porque vem a febre alta. Junto pode vir acompanhado dor de cabeça, náusea, fraqueza, porque o corpo está tentando combater o parasita e aí ele está tentando aumentar a temperatura para isso. Depois vem a fase do suor, que é quando a febre começa a cair, a pessoa sua bastante, sente alívio, cansaço, e depois disso ocorre um intervalo sem sintomas, até que novas hemácias se rompem e o ciclo reacontece, tá? Ele vai começar novamente, vai acontecer tudo isso de novo. Frio, calor, suor, intervalos sem sintomas e um novo acesso. Então, esses padrões de febre cíclica é uma característica típica da malária e ajuda muito no diagnóstico desta doença. Então, aqui tá tudo que eu já falei escrito para vocês lerem. E além disso, né, sempre ficar de olho se a pessoa mora numa área endêmica ou se fez alguma viagem para alguma dessas regiões, como a Amazônia, a África, Ásia tropical, que tem um clima mais quente e úmido. E em casos mais graves vai acontecer a icterícia, anemia, que seria alguns sintomas mais graves da malária, assim como a malária cerebral. E ainda tem o diagnóstico laboratorial, que o padrão ouro é a gota espessa,
o esfregaço delgado, que ajuda a identificar qual que é a espécie que foi afetada. O teste rápido serve para uma triagem, ele é bem rapidinho, muito bom também. E ainda existem outras formas de diagnóstico. Nós temos então essa tabela de prevenção, que se faz muito simples, né? Uma prevenção pessoal seria usar repelente, mosquiteiro, roupas adequadas para evitar a picada do mosquito. Repelente é super fácil, todo mundo consegue usar. Ambiente, né? Drenar então as águas, aplicar inseticida que vai fazer uma redução dos mosquitos. Medicamentos, né, para proteger os viajantes. Então, quem for viajar, toma medicamento, vai atrás do que é isso. Diagnóstico precoce, porque pode ajudar a impedir a transmissão do mosquito de uma pessoa que já está infectada, daí vai infectar as outras também. E sempre frisar essa questão da educação e da vigilância, né, de informar a população quais são os sintomas, como que acontece, como que se previne. Então, isso se faz parte do controle regional. Então, a malária ela pode ser, sim, evitada e proteger é salvar vidas. Peço para vocês ali deixarem o like. Muito obrigada!